Sou historiador. Seguramente sou historiador antes de ter feito a faculdade, de tanto que sempre gostei de história. Fiz meu curso de graduação em Sorocaba, depois minha pós-graduação e defendi meu doutorado e fiz concurso de livre docência na USP. E em seguida fiz concurso de adjunto e titular da Unicamp. Trabalhei na Unesp, na USP e na Unicamp, onde encerrei a minha carreira formal, acadêmica, e hoje em dia me dedico apenas a palestras e a escrever livros do ponto de vista intelectual. De repente nós nos demos conta de que a palavra cidadania estava sendo usada e abusada. Havia até uma escola que dizia que era uma escola cidadã, e a gente foi perguntar o que era isso e eles diziam que tinham preços competitivos. Um amigo meu disse que ele tinha finalmente uma namorada cidadã e tentava explicar o relacionamento cidadão que eles tinham. Então nós vimos que o termo estava completamente esvaziado e nada como recorrer à história para dar sentido ao termo. Todos nós sabemos que cidadania é um conceito que tem a ver com o período da Revolução Burguesa, porque só se é cidadão quando existem liberdades individuais. Nós resolvemos fazer então um livro de história da cidadania no Brasil. Mas quando fomos buscar uma bibliografia internacional a respeito de cidadania, nós não encontramos nada. E chegamos à conclusão que valia a pena fazer um livro de cidadania em geral, tendo capítulos sobre a cidadania no Brasil. Contratamos, ou convidamos, melhor dizendo, uma série de intelectuais, economistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, para escrever sobre o tema. E organizamos um livro magnífico, sem falsa modéstia. O grande diferencial do livro é não apenas que os textos foram cuidadosamente elaborados e depois revisados, mas também nós demos conta de manifestações de cidadania antes das próprias revoluções burguesas, que foi o período quando a cidadania propriamente dita começou. E aí começamos nos antigos hebreus, fomos ao cristianismo primitivo, enveredamos por questões de Grécia e de Roma e vimos que houve manifestações de cidadania avant la lettre, ou seja, antes da própria cidadania existir. Então o livro dá conta disso, da pré-história da cidadania propriamente dita, depois da expansão da cidadania no século XIX e finalmente de novas manifestações de cidadania ligadas a questões raciais, questões da mulher, questões da criança, questões de incorporação de novos setores da sociedade à cidadania. E vimos que cidadania era uma coisa bastante complexa e que para ser cidadão o indivíduo tinha que ter direitos civis, mas tinha que ter também direitos sociais. Não adiantaria só ele ter direitos aparentes. Não adianta ele ter o direito de ir e vir se ele não tem condições para ir e vir. Não adianta ele ter o direito de votar se ele não tem condições básicas para resistir a ofertas de presentes em troca do voto dele. E o livro trata disso. É curioso, a gente pensou num livro que fosse um livro para as pessoas interessadas na questão da cidadania, mas mais particularmente para historiadores, cientistas sociais, estrito sensu. Hoje em dia, vemos que o livro não apenas ficou uma referência nessas áreas, o que nos deixa muito felizes, mas também se tornou uma obra obrigatória na área do direito. Ele é utilizado em muitas faculdades de direito e tem sido utilizado até para pareceres de juristas importantes que se baseiam nas pesquisas do livro para manifestar-se a respeito de temas transcendentais do Brasil. Isso nos deixa muito satisfeitos. Achamos que demos conta do recado. O livro também é uma coisa quase que obrigatória para quem trabalha em setores públicos. Quer dizer, quais são os direitos e quais são os deveres, evidentemente, que os cidadãos devem ter. Como que a gente pode conseguir fazer com que a cidadania não seja só um direito abstrato, um direito teórico, mas um direito prático. Como fazer com que a cidadania se expanda? Ora, um país é tão melhor quanto mais cidadãos proporcionais ele tiver. E a gente acha que a expansão do direito à cidadania só vai melhorar no Brasil. A ideia de se fazer um livro a muitas mãos pode parecer bizarra e pode aparentemente dar a ideia
de que nós produzimos um livro incongruente, um livro em que os diferentes autores não se falam. Isso seria verdadeiro se a gente simplesmente pegasse textos das pessoas, colasse e fizesse uma coletânea, como frequentemente se faz na academia. Não se trata disso. Os textos foram rigorosamente encomendados. Em alguns casos, infelizmente, os autores não deram conta do recado, não tiveram seus textos incluídos no livro. Nós buscamos outros autores para dar conta do texto. Então, é um livro que tem uma coerência interna, mas que ele tem essa coerência permitindo várias vozes. Eu diria que ele não é um cantor só cantando e nem é um coro desafinado. Ele é, sim, uma orquestra afinada tocando, cada um do seu jeito, formando um conjunto. Isso eu acho que é o diferencial do livro. Os textos são acessíveis, agradáveis, sem prejuízo da sua erudição. A gente acha que dá para fazer um livro de alta qualidade e que seja viável para os leitores cultos comuns. Aos poucos eu fui trazendo meus livros para a editora Contexto, mesmo livros publicados originalmente em outras editoras. É o caso, por exemplo, do velho e bom Sem Texto de História Antiga, que foi publicado originalmente por uma editora que nem sei mais se existe, depois foi reeditado pela Global e já na Contexto tem muitas edições há 16 ou 17 anos. Eu tenho também outros livros como As Primeiras Civilizações e Escravidão no Brasil, que são dois livros que já bateram o número de 100 mil exemplares vendidos, seja no setor público, seja no setor privado. Não poderia esquecer de algumas outras coletâneas importantes, como a continuação de História da Cidadania, que é Práticas de Cidadania, que, como diz o nome, lida não mais com a teoria a respeito da cidadania, mas como as pessoas estão praticando a cidadania e exercendo a cidadania em diferentes áreas. Nós temos também um outro livro chamado Face do Fanatismo, que, como História da Cidadania, eu organizei junto com a minha mulher, a historiadora Carla Massanais-Zipinski. Nós temos também algumas outras coletâneas, como Ensino de História e Criação do Fato, e entre outros.